Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Arena de hoje. Estamos na série O Grande Conflito e a Grande Vitória. São temas especiais, são temas dentro de uma perspectiva diferente, levando para você uma mensagem de reflexão e uma mensagem profunda da Palavra de Deus. Qual o estado do homem na morte? Ou seja, depois que a pessoa morre, ela realmente morreu totalmente, ou morreu o corpo e a alma continua viva? Ou morreu o corpo e o espírito continua vivo? Você crê na alma? Você crê no espírito? Você crê na vida após a morte? Quando a pessoa morre, ela vai para o céu? Vai para o inferno? Vai para o purgatório? Vai para o seio de Abraão? Vai para o mundo dos espíritos? Qual o segredo da morte? Você já ouviu alguém dizer que viu uma pessoa que já morreu e que apareceu na casa dela de noite ou apareceu em outro ambiente qualquer? O que diz a Bíblia sobre estes e outros aspectos desse tema? Reúna a sua família, chame os seus amigos, pegue a sua Bíblia, pegue um caderno, uma caneta e vamos estudar profundamente a Palavra de Deus no Arena de hoje. Hoje eu quero falar de um assunto que vai mexer bastante com a nossa vida espiritual e vai nos capacitar para a caminhada cristã vitoriosa. Hoje eu vou falar sobre o segredo da morte. Prepare o seu coração. Muito bem, já estamos aqui preparados para o tema de hoje. Mas antes, eu queria dar algumas informações e bater um papo com você sobre alguns pontos interessantes do Arena. Bom, primeiro, um abraço para você que escuta pela Rádio Novo Tempo. Também um abraço para você que acompanha pelas redes sociais. E a você que acompanha pela televisão, nosso muito obrigado. O Arena está nas redes sociais. Eu queria convidar você para seguir o Arena nas nossas redes sociais. No Twitter, no Facebook, no Instagram e também no YouTube. No YouTube, especialmente, eu queria convidar você para se inscrever no nosso canal e divulgar também o canal do Arena. Esse canal tem sido uma bênção para tantas e tantas pessoas. E eu quero pedir a você a sua gentileza de se inscrever no canal e de ajudar a gente para que mais pessoas também se inscrevam. Tenho certeza que isso vai abençoar muitas pessoas, certo? Agora, uma outra coisa importante que eu queria te falar. O Arena tem temas, programas especiais que você pode usar na sua igreja, pode usar na sua classe bíblica, no seu estudo bíblico, no seu evangelismo. Você pode pegar as mensagens do Arena no próprio YouTube e na igreja você abre a internet, você pega o canal do Arena e você projeta na tela ou até mesmo na casa de alguém. É uma maneira de você pregar o evangelho para os seus amigos e para os seus familiares, certo? Outra coisa importante, nós estamos vivendo tempos de pandemia, não é? Já estamos há mais de 1 ano e meio vivendo essa pandemia. E muitas vezes a gente olha para um lado, para o outro, ouve uma notícia, assiste um documentário, escuta uma entrevista, ouve os médicos, ouve os líderes, e às vezes a gente para um pouquinho e pensa assim, será que alguém sabe a solução para esse problema? E de onde vem a solução? A vacina? O distanciamento social? A máscara? O álcool em gel? Tudo isso junto? Tem dado certo? Não tem? E as mutações? E as novas cepas? Ou seja, a gente olha assim e tem hora que a gente fala assim, uau, vai dar certo, vai resolver. E tem hora que você olha e diz assim, será que vai resolver? Será que vai dar certo? E assim a gente vai levando essa vida com tantos problemas e tantas surpresas, não é mesmo? Mas tem uma coisa que eu chamo a sua atenção. O que acontece com a pessoa que morre, por exemplo? Nós estamos tendo no Brasil e no mundo inteiro muitas mortes, mas muitas. Todos os dias morrem muitas pessoas. O que acontece com elas? Para onde elas vão? Será que essa morte é o fim de tudo? É uma boa reflexão, você não acha? E mais uma coisa, pensando nesses assuntos todos, nós decidimos fazer um Arena especial sobre o estado do homem na morte, pensando especificamente nesse contexto que estamos vivendo agora. Por isso, eu convido você a ficar ligado no Arena de hoje até o final.
Ainda dá tempo você convidar os seus amigos e os seus familiares para se conectarem aqui, certo? Estamos prontos? Bíblia na mão, Jesus no coração. Vamos trabalhar profundamente este assunto em nome de Jesus. As perguntas já foram feitas, o tema já foi anunciado, a Bíblia já está aqui nas minhas mãos e você já está aí preparado, não é mesmo? Então agora nós vamos analisar. Por quê? Porque hoje nós estamos acostumados a ouvir a imprensa falar dos médicos, dos profissionais de saúde, o que é uma coisa extremamente importante, relevante. Nós falamos que os médicos são heróis, que os profissionais de saúde são heróis, e de fato são mesmo, né? Porque eles arriscam a vida deles em favor da salvação das pessoas. Porém, tem um detalhe. Quando a pessoa vem a óbito pela Covid-19 ou por outra doença ou por outro problema, e aí a pessoa morre, falece, é sepultada ou é cremada. A partir daí, o que acontece? É aí que nós queremos entrar, é aí que nós queremos conversar. É nesse aspecto que a gente quer mostrar o que diz a palavra de Deus. Então, meu amigo e minha amiga, para você saber o segredo da morte, o estado do homem na morte, você precisa saber como foi que o homem foi criado. O que a Bíblia fala sobre a criação do ser humano. Aí sim a gente pode discutir o segredo da morte. Vamos abrir a Bíblia primeiramente no livro de Gênesis. E eu queria chamar a sua atenção para Gênesis capítulo 2, versículo 7, que diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Bom, aqui está o ponto. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, mas a matéria-prima para fazer o ser humano foi o pó da terra e o fôlego de vida. A Bíblia é clara nisso aqui. Então veja, Deus pegou o pó da terra, pegou a própria terra, fez o corpo humano de terra, depois soprou nas narinas do homem e o homem passou a ser alma vivente. Analise bem a expressão bíblica na língua portuguesa. O homem passou a ser alma vivente. Então veja, o homem é uma alma vivente. O homem não tem uma alma. O homem é uma alma. Está claro? Por isso que é importante ler direitinho o texto bíblico. Deus fez o homem do pó da terra, soprou em seu nariz o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então, analisa comigo. Eu sou, tu és, ele é. Ok? Nós somos. Então veja, eu sou uma alma vivente. Isso é o que a Bíblia fala. Agora, tem gente que acha que nós temos uma alma. Veja, ser é diferente de ter. Quando eu digo eu sou uma alma, é totalmente diferente de quando eu digo eu tenho uma alma. Então veja, o ser humano não tem uma alma. O ser humano é uma alma vivente. E é isso que a Bíblia fala. Então, a alma vivente é o ser humano. Por quê? Porque Deus faz o homem de duas matérias, da terra e do sopro de vida. E ponto final, certo? Agora, quando a pessoa morre, o que sai da pessoa? Veja bem, só pode sair da pessoa alguma coisa que a pessoa tenha. Se a pessoa não tem uma determinada matéria ou uma determinada coisa, aquilo não pode sair. Vai sair alguma coisa que a pessoa não tem. Por exemplo, as pessoas dizem assim, fulano morreu, mas a alma dela foi para o céu. Bom, se ela tivesse uma alma, aí faria sentido, mas ela é uma alma, então não faz sentido dizer que a pessoa morreu e a alma foi para o céu ou para outro lugar. A mesma coisa com a questão do espírito, entendeu? Então o homem não tem uma alma, o homem não tem um espírito, o homem é alma vivente. É assim que diz a palavra de Deus. Aí quando a pessoa morre, veja o que acontece. Eu vou te mostrar o que acontece. Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 19. 3,19, fala assim, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Entendeu? Assim acontece na morte. A pessoa foi criada do pó e do fôlego. Quando a pessoa morre, ela dá o último suspiro. Aí sai o fôlego e fica o corpo que cai sem vida e em pouco tempo vira pó. Quando a pessoa é sepultada, em pouco tempo vira pó. E se ela for cremada, vira pó mais rápido.
mas o ser humano volta para o pó, assim como veio do pó. É assim que diz a palavra de Deus. Está claro, né? Agora, quem foi que inventou essa história de que a alma não morre, de que o espírito não morre, que a pessoa depois da morte continua vivendo, ou no céu, ou no inferno, ou no purgatório, ou em outro lugar qualquer? Da onde surgiu essa ideia? Da onde surgiu essa filosofia, essa doutrina, sei lá o nome que você queira dar? Eu vou te dizer. Olha só, Gênesis 2, versos 16 e 17, diz assim, Gênesis 2, 16 e 17, diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus foi claro quando disse: certamente morrerás, caso vocês pequem, caso vocês comam do fruto proibido. Se vocês comerem, certamente vocês morrerão. Foi o que Deus havia dito. Agora veja só o que o diabo disse usando uma serpente. Gênesis 3, verso 4, diz assim: Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Aqui você tem mensagens antagônicas, mensagens totalmente diferentes. Deus disse: certamente morrerás, e o diabo disse: certamente não morrerás. Eu pergunto, quem estava certo, Deus ou o diabo? Claro, eu não deveria nem perguntar isso para você, não é? Porque não há nenhuma dúvida quanto a isso. Deus estava, está e sempre estará certo. Mas por que o diabo disse certamente não morrerás? E por que Deus disse certamente morrerás? Isso aqui é muito mais do que simplesmente uma frase. Aqui por trás dessas frases tem doutrinas. Ou seja, a frase de Deus que disse certamente morrerás, por trás dela tem uma doutrina. A doutrina da mortalidade da alma. Lembra que alma é o ser humano. Então, quando Deus fala, certamente morrerás, Deus estava dizendo assim, o ser humano, que é uma alma vivente, pode morrer e vai morrer se pecar. Como de fato o homem pecou e como de fato a gente morre. É só você olhar os cemitérios que tem pela cidade. Os cemitérios são prova de que Deus estava falando certo. Ou seja, o homem pecou e veio a morte, correto? Então, o que Deus disse estava certo. Mas o diabo, quando ele falou assim, certamente não morrerás, ele estava implementando uma doutrina, que é uma doutrina espírita. Qual que é a doutrina? A doutrina é o seguinte, a pessoa morre, mas aí a ideia é, morreu o corpo, mas a alma está viva. Isso é uma invenção, é uma falácia, é um engano, é uma mentira, porque Deus quem fez o ser humano, Deus é quem sabe. Mas o diabo inventou essa história, contou essa mentira, para então tentar estabelecer uma filosofia errônea. E ele, infelizmente, conseguiu. Hoje, por exemplo, milhares e milhões de pessoas acreditam que quando a pessoa morre, a alma dela vai para algum lugar, ou o espírito vai para algum lugar. Porém, isso não é verdade. Isso não é verdade. A pessoa, quando morre, ela vai para o pó da terra, sendo sepultada ou sendo cremada, volta para o pó, como diz a Bíblia, como era. Está bem? Agora, essa ideia do Satanás, de que a pessoa não morre, pegou tanto, virou como que uma crença no mundo inteiro. Se você olhar alguns filmes, algumas novelas, algumas séries, você vai perceber que algumas delas têm essa mensagem. Ou seja, tem a doutrina da serpente, a mensagem da serpente, que é justamente essa visão de que a pessoa morreu, mas não morreu, entendeu? A pessoa morre, depois ela aparece num paraíso, andando, como se fosse uma pessoa meio que abstrata, transparente, alguém que atravessa a parede, alguém que é tipo um fantasma, não é verdade? Ou seja, tudo isso, os filmes, as novelas e até músicas acabam passando a mensagem da serpente. Mas o fato é que a pessoa quando morre não volta. A pessoa quando morre não aparece de noite, nem de dia, nem de tarde. A pessoa quando morre, morre mesmo. Por isso que a palavra é morte, é morreu. Morrer é morrer. Se fosse para a pessoa continuar viva, o termo não seria morte, o termo seria vida. Inclusive, algumas pessoas tentam mudar esse termo. Muita gente já não fala assim, fulano morreu. Sabe o que as pessoas falam por aí? As pessoas falam assim, fulano passou. Já ouviu essa? Hein, diretor? Já ouviu essa aí, diretor?
Tem muitas pessoas que falam assim, ah, fulano passou. Então, uma vez eu estava ouvindo assim, viu, João? Estou falando com o meu diretor aqui. Uma vez uma pessoa falou assim, pastor, vamos no passamento de fulano de tal? Eu falei, como é que é passamento? Como é que é? Eu pensei que estava falando de passar roupa. Passamento? É. Falei, mas o que é passamento? Não, é que fulano morreu, mas na verdade ele passou dessa vida para uma vida melhor. Eu fiquei pensando, mas que história é essa? Quer dizer então que a pessoa não morre, ela passou. Gente, vamos ser bem sinceros, vem cá, chega mais perto. Vamos ser bem sinceros. Se a pessoa, quando morresse, ela fosse para o céu, seria 1000 vezes vantagem morrer, é ou não é? Porque o que tem de gente desempregada, sofrendo, angustiada, com depressão, com síndrome do pânico, com insônia, é ou não é? Com diabetes, com câncer, com coronavírus, ou seja, seria melhor morrer, seria uma bênção a pessoa morrer, sabendo que ela morre hoje, daqui 30 segundos ela vai estar no paraíso. Agora eu pergunto, você quer morrer? Eu não quero. Você quer morrer? Ninguém quer morrer. Então essa ideia é uma ideia que não convence. Entendeu ou não? As pessoas criaram isso daí, que é uma ideia da serpente, não é uma ideia de Deus. Está claro? Veja, Deus foi muito claro quando disse, certamente morrerás. O diabo disse, certamente não morrerás. E para o diabo sustentar a mentira que ele contou, então ele é obrigado agora a fazer um malabarismo. Por isso que às vezes numa sessão espiritualista, às vezes a pessoa que perdeu um ente querido vai lá e fala assim, eu quero falar com meu filho que morreu mês passado, ou meu pai, ou meu marido, ou minha mulher que morreu em tal data. Aí aquele líder espiritual faz uns trabalhos, uma invocação e recebe o espírito como se fosse o espírito da pessoa que morreu. E aí aquele líder religioso fala com a voz da pessoa que morreu. E o familiar que está lá acredita que aquela voz é a voz do seu ente querido que morreu. Deixa eu falar para você, isso não é verdade. Isso é uma jogada de Satanás. É o inimigo que se manifesta imitando quem já morreu para fazer você acreditar que a pessoa que morreu está viva. Para manter aquela mentira do Gênesis 3:4, que a serpente disse, certamente não morrerás. Entendeu ou não? Isso é tão verdadeiro de acordo com a Bíblia, que eu vou ler para você agora um texto que chama muito a nossa atenção. Eu vou ler para você, sabe o quê? Jó. Pega a tua Bíblia e vamos ler o livro de Jó. O livro de Jó fica antes de Salmos, tá? E a gente vai ler aqui Jó, no capítulo 7, deixa eu ver se estou certo, eu creio que sim. Jó 7, versículos 9 e 10. Fala assim, tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Você entendeu? Veja que o livro de Jó é muito claro. A pessoa que morre, ela não volta, e o seu lugar jamais o conhecerá, jamais voltará à sua casa. Então esse negócio de falar assim, ah, meu pai morreu e apareceu de noite para mim, ah, minha mãe morreu e apareceu no meu quarto, ou na sala, ou não sei aonde, eu senti um arrepio, eu senti que passou alguém do meu lado. Bom, isso tudo pode ser qualquer coisa, menos o seu parente que já morreu. Porque a pessoa que já morreu está morta, está na sepultura. A Bíblia chama a morte de sono. A pessoa está tendo o descanso da morte. Ok? Mas ela não volta, não fica aparecendo por aí, como algumas pessoas dizem. Está certo? Agora eu vou te mostrar um outro texto, que é um texto realmente impactante. Pega a tua Bíblia, estamos em Jó, não é? Você passa os Salmos, você passa o Provérbios, e nós vamos para Eclesiastes. Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Fala assim, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Esse texto é muito claro, dizendo que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma.
Então, o morto não sabe nada. Se você vai chorar, se você vai colocar flores, se você vai pedir perdão, ou seja, o morto não vê nada, não escuta nada, não sabe de nada. Ele está morto. Entendeu? Por isso, tudo que você tiver que fazer por alguém, faça enquanto a pessoa estiver viva. Se você quer falar, eu te amo, dar flores, dar um abraço, pedir perdão, se reconciliar com ela, faça enquanto ela estiver viva, porque depois que ela morrer, não dá mais. É como diz a Bíblia. Então, o morto não sabe nada, ok? E tem outra coisa, né? Tem outra coisa. A pessoa, quando morre, ela vai ficar na sepultura, mas o futuro dela, a eternidade dela, já está decidida. Ou seja, toda pessoa quando morre, ela morre salva ou perdida. É aí que está a nossa preocupação. A nossa preocupação está aí. Por quê? Porque morre gente todo dia. Morrem pessoas todos os dias. A pergunta é, essas pessoas que morreram, morreram salvas ou morreram perdidas? Esse é o ponto. Porque a pessoa que morre vai para a sepultura. E ali ela vai aguardar o dia da ressurreição. E a Bíblia fala sobre a ressurreição. E eu vou lhe mostrar agora um texto que fala sobre a ressurreição. Agora, outra coisa, hein? Outra coisa. Se a pessoa que morre, ela morre e já vai direto para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório, ou para outro lugar, então não teria nenhuma razão de existir a ressurreição. É ou não é? Porque, veja, se a pessoa que morre já vai direto para o seu devido lugar, qual a razão da ressurreição? Nenhuma. Nenhuma, porque a pessoa já morreu e já foi para o seu lugar. Então, para que ressurreição? Não precisa. E se não precisa de ressurreição, então também não precisava da morte de Cristo na cruz, e nem da ressurreição dele. Então, na verdade, você tem que jogar a Bíblia fora. Se você acredita que a pessoa que morre já vai para o seu devido lugar, então veja, não tem ressurreição, Jesus não precisa voltar, nada. É só matar todo mundo. Mata todo mundo e cada um já vai para o seu lugar. O bom vai para o céu, o ruim vai para o inferno, o mais ou menos vai para um lugar intermediário e acabou. Quer dizer, podemos poupar um monte de coisas, entendeu ou não? Agora, não é verdade. O fato é que toda pessoa que morre, ela vai para a sepultura e ali vai ficar aguardando o dia da ressurreição, porque haverá uma ressurreição para os justos e para os ímpios. E aí vai ter a sentença final. Entendeu ou não? E é esse texto que eu vou te mostrar agora. Vamos para João, Evangelho de João, no capítulo 5, e nos versículos 28 e 29. Olha só, João 5, 28 e 29, diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Você ouviu isso? O verso 28 fala assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Ouviu isso? Veja, todos que se acham aonde? Aonde? Nos túmulos. E não, o texto diz assim: vai chegar a hora em que todos que estão no céu, em que todos que estão no purgatório, em que todos que estão no inferno. Não está escrito assim. O que está escrito na Bíblia é assim, ó: vai chegar a hora em que todos que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. É porque a pessoa que morre, ela vai para o túmulo, ela vai para a sepultura, ali fica ela. Está claro? Por isso que a Bíblia fala assim: vai chegar a hora em que todos que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E acabou. Então, um grupo vai ressuscitar para a vida eterna e o outro grupo vai ressuscitar para a perdição eterna. É isso. Sem nenhum problema. Então é assim, ó, na volta de Jesus, todos os que morreram em Cristo serão ressuscitados e levados para os céus. E depois do milênio, todos que morreram perdidos serão ressuscitados para o acerto de contas e para a condenação final com fogo e enxofre. Clarito, como diz em espanhol. Clarito, clarito, hermano, como diz em espanhol. Você viu isso? Isso é muito claro para todos nós. Agora veja, um dia você vai morrer e eu também. Não sabemos quando, mas vamos morrer um dia. E aí vem a pergunta:
Quando esse dia chegar, estaremos prontos, espiritualmente preparados ou não? Eu vou te mostrar mais um texto na Bíblia. E para mostrar esse texto, eu vou sentar ali no meu sofazinho e eu chamo você para chegar mais perto para eu te mostrar esse texto. Vem comigo para cá e vamos sentar aqui, que eu vou te mostrar mais um texto da Palavra de Deus sobre esse importante tema que estamos analisando. Mas, por favor, pode vir, chega mais perto, isso, vem, pega essa cadeira, põe aqui pertinho, puxa o sofá, arrasta aí, encosta aqui, chama as crianças, chama a família, senta todo mundo aqui, vamos ler um texto bíblico, vamos? Ok? Pronto? Pegou a Bíblia? Vai lá, Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. E a gente abre a Bíblia aqui na hora, viu? É na hora mesmo. Olha aqui, ó, Tiago 4, verso 14. O texto bom, esse daqui, 4,14, fala assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Ouviu isso? Que texto tremendo, não é? Ele fala exatamente assim. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. O que é a sua vida? Sois apenas como neblina que aparece e logo desaparece. É isso. Então, meu amigo e minha amiga, não brinque com a sua salvação. Se você cometeu algum erro, algum pecado, se ajoelha, confessa para Deus, peça perdão para Deus e comece uma vida nova, e Deus vai te dar a vitória. Se você quer a salvação, ande com Deus sempre, porque quando chegar a sua hora de descansar, a hora da morte, você vai descansar em Cristo, vai descansar salvo. Isso é o mais importante. E a pessoa, quando morre, não vê o tempo passar. Ela fecha os olhos e morreu. Aí, a partir daí, não vê o tempo passar, ela está morta. Daqui a pouco ela vai abrir os olhos na volta de Jesus. Amém? Então, quanto tempo dura para uma pessoa que morreu? Quanto tempo dura a volta de Cristo? Um abrir e fechar de olhos. A pessoa, quando morre, fecha os olhos, morreu, ok? Pode passar 100 anos, podem passar 500 anos. O morto não vê o tempo passar. Para o morto é assim, ele fecha os olhos, daqui a pouco ele abre no som da trombeta. Entendeu ou não? Por isso, prepare-se, entregue a sua vida a Jesus, nasça de novo, aceite o batismo, aceite Jesus, comece uma vida nova, aproveite enquanto você está vivo. É uma chance, é uma oportunidade que Deus está te dando. E nós, adventistas, queremos te ajudar, queremos preparar você para o batismo e para a vida eterna. Amém? Aceita? Se você aceita, levanta a mão. Amém. Eu vou orar por você. Oremos. Meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado por essa mensagem tão clara, tão profunda e tão oportuna. Abençoe este homem e esta mulher, essa família enlutada, essa pessoa que agora precisa tomar uma decisão. Eu entrego todos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.